Calorosas saudações, meus amigos. Como estão? Tudo bem? Hoje, domingo, final de dia, mais uma live. Como sabem, lives diárias sempre a iniciarem entre as 19 e as 20 horas. Hoje até tinha a ideia de fazer aqui uma live de tema livre, mas entretanto deparei-me aqui com um vídeo no Facebook onde foi possível verificar que um agente do IRA estava a libertar uma espécie considerada invasora, ou seja, um psitacídeo de médio porte, estava a libertá-lo na natureza, e tal não foi o meu espanto, uma vez que isto é algo totalmente proibido. E então decidi que o tema de hoje desta live fosse efetivamente sobre esta situação. Tuga, boa tarde amigo, hoje é aqui o primeiro a aparecer. Olá amigo, como está? Nuno Duarte, boa tarde, tudo bem Nuno, como estás? E então pronto, hoje decidi fazer aqui esta live abordando aqui este tema, que eu acho que é um tema gravíssimo, uma vez que as federações obrigam os criadores a terem as aves devidamente legalizadas, obrigam-nos a pagar registros, a registar as aves no ICNF, a ter medidas de segurança para evitar que as aves se evadam para o exterior. E tal não é o meu espanto quando me deparo com esse vídeo em que um membro do IRA está a libertar uma ave, um psitacídeo de médio porte, para o meio ambiente, para o meio de uma determinada cidade. Gravíssimo, meus amigos. É algo que não pode acontecer. E então peço para também falem um bocadinho. Não sei se já viram o vídeo. Na eventualidade de ainda não terem tido a oportunidade de visualizar o vídeo, vayam lá ao Facebook, à minha página Cantinho dos Pássaros 2006 e verifiquem a situação. Eu tenho lá o vídeo. Entretanto, o IRA já apagou isso das redes sociais, mas graças a Deus que houve alguém que gravou o vídeo antes do mesmo ter sido eliminado das redes sociais. E então está visível para todos nós podermos assistir a este crime, porque isto é um crime e é gravíssimo que está a ocorrer por parte do IRA, ok? Meus amigos, para quem ainda não é subscrito do canal, subscreva o canal. Como sabem, é totalmente gratuito. Vamos ver se conseguimos chegar aqui aos 6.500 subscritores. Deixem também o vosso joinha. Temos aqui 16 amigos neste momento a visualizar a live e só temos 5 likes. Portanto, deixem também aí o vosso gosto. Se aparecerem o retângulozinho do hype, cliquem também aí no retângulo do hype, ok? E aproveitem aqui as promoções que os nossos parceiros comerciais colocam ao vosso dispor. Hoje temos aqui um novo parceiro comercial, temos aqui o nosso amigo Paulo Palmeiro, que costuma estar aqui diariamente também aqui nas lives. O Paulo Palmeiro faz logotipos, ou seja, se quiserem ter um logotipo do vosso aviário, do vosso canaril, por aí fora, e não sabem como fazer um logotipo à maneira, falem com o amigo Paulo Palmeiro, digam aquilo que querem no logotipo, perguntem o preço e no final de o amigo Paulo apresentar-vos o preço, usem o código promocional que se encontra aí no segundo link da descrição para terem direito a 5% de desconto sobre esse trabalho que o amigo Paulo Palmeiro poderá efetuar para vocês, ok, meus amigos? António Corrêa, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, amigo António, como está? Tudo bem? João Pedrulho, boa tarde. Olá, amigo, como está? Seja bem-vindo. Hilário Moreira, boa tarde a todos. Olá, Hilário, como estás? Tudo bem? Rui Rocha, boa tarde a todos os meus amigos criadores e amantes da ornitologia. Olá, amigo Rui Rocha, como está? Seja bem-vindo. Canaril Magalhães, boa tarde, amigos. Olá, amigo, como está? Tudo bem? Edmilson Oliveira, boa tarde, amigos. Olá, Edmilson, novamente, como está? Tudo bem? João Carlos Badal, boa tarde a todos. Olá, amigo João Carlos, como está? Angler Tuga, a sério, como é possível uma situação dessas? Pois, efetivamente, é algo que eu também não previa ver. Principalmente uma organização, é uma OMG, supostamente é uma organização sem fins lucrativos, que tem formação junto do ICNF para, quando fazem as suas intervenções sobre certas e determinadas espécies de animais, saberem como agir em conformidade. E fiquei chocado com aquele vídeo, com o vídeo que vi. Fiquei chocado estarem a libertar um psitacídeo de médio porte em plena cidade, ou seja, vê-se perfeitamente no vídeo, o criador tem o psitacídeo, tem umas luvas, tem o psitacídeo, está a agarrá-lo, vê-se bem o logotipo no colete da pessoa em questão, vê-se está o carro do IRA mesmo à frente e vê-se o criador a libertar o psitacídeo para o meio da cidade. Gravíssimo. Eu não sei se as federações já estão a par desta situação ou não. Muito provavelmente aquilo que irão dizer é vamos ficar calados porque isto só vai dificultar ainda mais
a vida dos criadores, mas não, meus amigos. Isto tem que vir cá para fora, isto tem que ser falado e tem que haver penas sobre esta situação. Isto não pode ocorrer. Quer dizer, então nós criadores que andamos aqui a preservar as espécies e as raças, andamos aqui a fazer tudo aquilo que nos é pedido, pagamos tudo aquilo que nos é solicitado e por qualquer coisinha levamos logo uma coima e depois estas organizações que deveriam servir para defender não só os animais, mas também o ambiente, porque lá está, colocar uma ave destas, por muitos espécimes que já existem na vida selvagem, colocar uma ave destas em liberdade é estar a danificar o nosso meio ambiente. Gravíssimo, gravíssimo. Cardoso Álvaro, boas a todos, tenho pena só poder vir agora, abraço. Olá amigo, como está? Tudo bem? Um forte abraço. Canaril Magalhães, como é possível isto acontecer visto serem os defensores de animais? Pois, exatamente, lá está. Angler Tuga, é suposto uma organização dessas saber o que estão a fazer? Todos pensaríamos assim, não é? O Zé Carlos Nunes, boa tarde Santos Costa e a todos os criadores. Olá amigo Zé Carlos, como está? Um abraço. Ilídio Gomes, boa tarde amigos criadores. Olá, como está amigo Ilídio, tudo bem? Rui Rocha, boa tarde Ilídio, tudo bem por aí? Pois é, meus amigos, então é uma situação que fiquei estúpido, lá está. Como eu estava a dizer, hoje era para ser uma live de tema livre, final de fim de semana, domingo à tarde, temperaturas altas, hoje estiveram aqui 39 graus, há pouco até às 16 horas estiveram aqui 39 graus, e então, tal não é o meu espanto quando vou ao Facebook e topar-me com esse vídeo já viralizou, já está em várias partes, embora o IRA já o tenha retirado das suas redes sociais, mas felizmente alguém gravou o vídeo antes do mesmo ser totalmente eliminado de todas as plataformas digitais e ainda bem que o fizeram. Eu também postei lá na minha página que eu tenho no Facebook, Cantinho dos Pássaros 2006, se ainda não viram, vaiam lá ver, por favor, e vejam a gravidade da situação. Isto não é normal, isto tem que haver aqui uma reviravolta, isto tem que se mexer, as pessoas não podem deixar este tipo de situações ocorrerem. Porque nós andamos aqui, somos obrigados a andar dentro dos tramites da lei, as leis foram criadas, bem ou mal, elas existem, estão em vigor, e se um de nós, criadores, que tentamos andar aqui dentro da legalidade, se somos apanhados a efetuar uma situação destas, levamos uma multa, ficamos seus passarinhos, podemos levar ainda uma pena de prisão, porque isto dá direito a multa, por muito que possa ser suspensa se for a primeira vez que estejamos apanhados, mas ficamos logo com o cadastro manchado, que é mesmo assim, e depois vemos uma organização supostamente sem fins lucrativos a libertar espécies invasoras no meio ambiente. Não pode ser, meus amigos, não pode ser. Parque dos Pássaros, buenas amigos, cuidando de bicho e curtindo a live com vocês. Olá amigo, como está? Seja bem-vindo aqui à live. Cardoso Álvaro, qual é o tema hoje? Não estou ao corrente, abraço. Pronto, hoje era esta situação de um vídeo que apareceu nas redes sociais da organização do IRA, de proteção dos animais, em que vemos nesse vídeo um agente do IRA a libertar uma espécie de psitacídeo de médio porte, a libertá-lo no meio ambiente, a libertá-lo no meio de uma cidade. Algo que é completamente proibido, como nós sabemos, tudo o que seja espécies invasoras, que ele considera invasoras, que o ICNF considera invasoras, nós não podemos libertá-las cá para fora. Para além disso, que temos que ter um aviário com redes de segurança, portas de segurança, para evitar a fuga desse tipo de animais para o meio ambiente, para não estragar a fauna que nós temos, não é? E tal não é o meu espanto quando vemos um agente do IRA a cometer esse tipo de atrocidade. Nuno Duarte já viu o vídeo, mas só dá soltura, não tem mais contexto. É verdade, amigo, e é o suficiente. Penso que não é preciso mais contexto algum, que aquilo é gravíssimo. A ave não pode ser solta. Imaginemos, mesmo que a ave tenha sido apanhada porque já andava na vida selvagem. Apanham-na, levam-na para uma instituição qualquer, um jardim zoológico, um centro de proteção animal, qualquer coisa do género. Não é agarrar nela e voltar a libertá-la. Ou seja, ainda mais grave é se aquilo tiver outro motivo que não seja o da simples libertação de uma espécie invasora, teria que ter um contexto para nós percebermos, e não tem. Ainda torna a situação mais gravíssima. Angler Tuga, a ideia é proteger os animais, libertar uma ave dessas na natureza é praticamente condená-la à morte. Como é psitacídeo de médio porte, provavelmente vai sobreviver.
e vai resistir. Nós já temos aí várias colónias de aves de psitacídeos de médio porte que conseguem sobreviver bem, porque são aves resistentes, aguentam bem o frio, aguentam bem o calor, conseguem arranjar alimento com alguma facilidade, portanto até nem será tanto por aí. O problema é que vai estar a invadir o meio ambiente onde vivem outras aves que são menos resistentes, vão andar à procura, provavelmente, dos alimentos no mesmo espaço onde essas aves da nossa fauna, aves autóctones, se alimentam, ou seja, o que vai provocar com que exista menos comida. Portanto, isto é gravíssimo. Yuri Carvalho, boa tarde a todos. Olá, amigo Yuri, como está? Oh, Sofia, então, malcriada. Ai, olha, vamos chatear contigo quando acabar a live. Pá, vocês desculpem lá, isto é coisas de crianças de 5 anos, isto não é normal. Pá, sério. Pá, e pronto, e gostava que vocês comentassem um bocadinho, também se tiverem outro tema, outra situação qualquer, sintam-se à vontade, ok? Angler Tuga. Epá, a sério, vai ter que apanhar uma palmada no rabo quando acabar a live. E pronto, meus amigos, era como eu estava aqui a referir. Ainda relativamente àquela situação do almoço, meus amigos, essa situação continua de pé, mas era como eu tinha dito na live anterior, só vai depender aqui do vosso feedback. Eu até agora tenho 6 pessoas que já confirmaram a sua presença no almoço, mesmo sem haver uma data definida, porque eu não vou estar aqui a marcar datas sem ter a certeza de que terei pelo menos aqui 15 amigos, porque só valerá a pena eu também convidar alguém para vir aqui fazer um workshop sobre determinado assunto que tenha a ver com aves, se tiver aqui pelo menos 15 pessoas. De outra forma não irá valer a pena, até por causa do almoço e tudo, não vale a pena depois estar aqui a fazer uma grande logística para 5 ou 6 pessoas, ok? Portanto, neste momento temos aqui 6 amigos que já se comprometeram e agora vamos aguardar que pelo menos apareçam aí mais 10. A partir dos 15 vamos logo agendar uma data, vamos falar aqui em menus e tudo mais e vamos tentar avançar com essa situação. Está-se tudo aqui a rir da minha filha, juro que isto foi da ideia dela, isto não é para ganhar leves nem nada, isto foi da ideia dela, pancadas. Ela, pelos vistos, está a falar com uma amiguinha da escola no telemóvel e decidiu vir fazer esta partida. Rui Rocha, sem stress, vitórias mitos são imprevisíveis, já deu umas valentes gargalhadas. Yuri Carvalho, peço desculpa, não sei dessa parte do almoço, pode explicar? Então é assim, amigo Yuri, há 2 lives atrás, anteontem, eu propus aqui uma ideia de, no decorrer do mês de agosto, fazermos aqui uma brincadeira, um evento do tipo, começar às 10 horas, em que iria ser feito um workshop, a falar sobre 1 ou 2 temas que tenham a ver com passarinhos. Esse workshop iria prolongar-se até às 13, mais ou menos, e depois haveria lugar aqui a uma almoçarada, aqui no meu espaço, ok? E então, estava a ver se existia ou não interesse por parte dos amigos que normalmente frequentam aqui o canal, para dizerem que sim, que estariam presentes, pá, e é como eu estava a dizer, no mínimo teremos que ter aqui 15 pessoas, menos do que isso torna-se complicado, ok? E então é querer fazer aqui uma brincadeira assim do género. Ora, está-se tudo aqui a rir, pois. Rui Rocha, Vitor, Workshop, conta comigo, ok. Canaril Magalhães, acabei de ver o vídeo, condenar a ave à morte. É grotesco aquilo que se viu. Nuno Duarte, eu sei que não devia, mas merece like. Angler Tuga, foi uma situação tão random que fez ter tanta piada. O João Carlos Badal também se ri. Parque dos Pássaros, aqui no Brasil temos vídeos onde mostra guardas do IBAMA soltando canários, xeri nos canários amarelos no meio ambiente, ignorância completa das autoridades. Sim, aí é condenar as aves efetivamente à morte, porque são aves que foram criadas em cativeiro, não é? São aves domésticas que não sabem como se alimentar, não estão habilitadas para se camuflar dos predadores que existam e vão morrer muito rapidamente, não vão ter grande sucesso. Rui Rocha, até agora ao ponto alto da live. Yuri Carvalho, eu tenho interesse, muito obrigado. Portanto, neste momento temos aqui 7 amigos. Portanto, estamos mais ou menos a meio caminho de atingir aquela quantidade de pessoas que eu considero que seja aceitável para chamar aqui alguém para fazer um workshop. Ou seja, estamos aqui a meio caminho. 7 e 7 são 14, portanto, mais 7, 8 amigos e começaremos então a pensar em datas, ok?
Paulo Palmeiro, boa tarde, amigo Vitória e amigos criadores. Olá, Paulo, hoje és tu aqui o parceiro comercial, como estás? Tudo bem? Estava aqui a dizer no início da live que o Paulo Palmeiro faz logotipos, portanto, quem ainda não tenha um logotipo e esteja com alguns problemas, gostaria de ter um logotipo para o seu aviário, para o seu canaril, mas que esteja com algumas dificuldades eu fazer, o Paulo Palmeiro consegue fazer esse tipo de trabalho. Falem com ele, digam aquilo que pretendem, ele apresenta o preço e no final apresentem este código promocional que se encontra aqui no segundo link da descrição, no valor de 5%, ou seja, o Paulo Palmeiro abate o valor de 5% àquele valor que ele vos apresentar para efetuar esse trabalho de design, ok? Nuno Duarte, nesse chat já estou incluído? Sim, amigo, já estás. Nesse chat já estás incluído. Estás tu, está o Paulo Palmeiro, já estava o amigo Rui Rocha, estão dois amigos do Alentejo, está mais um amigo que é ali da Quinta do Conde, que eu agora não recordo o nome dele, e passa a estar também aqui o Yuri, sem contar comigo, claro. Paulo Palmeiro, obrigado, Vítor. Olá, Paulo, chegaste agora. Pronto, o tema da live também tem a ver aqui com uma situação que ocorreu, não sei há quantos dias, por parte do IRA, aquela organização sem fins lucrativos que protege os animais quando vê cavalos que estão muito magrinhos, presos no campo, vai lá, solta-os e leva-os para uma instituição. Quando vê cães também vítimas de maus tratos e tudo mais, também vai lá, solta-os e leva-os para uma instituição para terem melhor cuidado. E tal não é o meu espanto hoje quando no Facebook vejo um vídeo de um agente do IRA com um carro do IRA mesmo à frente a libertar uma ave, um pequeno psitacídeo, há de ser um periquito de alguma raça qualquer, ou um papagaio de pequeno porte, não sei qual é que é o nome da raça, a libertá-la no meio de uma cidade. Ou seja, está com umas luvas de borracha, está a agarrar a ave e liberta a ave e a ave lá vai à sua vida toda contente. Um crime, uma vez que o ICNF e o Estado português, com as leis que foram promulgadas e tudo mais, nos obriga a ter o máximo de condições possíveis. Eu sou criador de canários, mas sou também criador registado de fauna europeia. Portanto, eu tive que passar por este processo também quando solicitei a minha licença, pelo processo de ter uma porta de segurança, de ter redes ou grades nas janelas para evitar fugas das aves do interior do meu canaril para o exterior, etc. E tal não é o meu espanto quando vejo um agente do IRA a fazer uma barbaridade destas. Pá, a Federação tem que se mexer, seja a FOP, seja a FOMP, tem que se mexer. Isto tem que chegar aos ouvidos, tem que chegar aos olhos de quem manda e tem que haver aqui uma multa sobre esta situação, porque quem é que garante que isto já não tenha ocorrido anteriormente? Quem é que garante que não vão a um aviário de um determinado criador, que até por acaso possa ter as aves ilegais, que retira de lá as aves e em vez de levar as aves para uma instituição, para um jardim zoológico, para um centro de acolhimento, não, liberta as aves. Isto é gravíssimo, meus amigos, gravíssimo. Bruno Dias, boa tarde, amigo Vitória e Criadores. Olá, amigo Bruno, como está? Seja bem-vindo. Yuri Carvalho, ouvi um vídeo, pareceu-me ser um conuro. É provável, eu não conheço a espécie, embora já a tenha visto em alguns vídeos, mas não conheço a identificação própria da espécie. Pronto, mas o que é que acha, amigo Yuri? Nuno Duarte, eu até tinha ideia de que algumas dessas aves já tinham algumas proteções. Pois, não sei, amigo, não sei. O que eu sei é que aquilo que foi visto foi demasiado. Porque seja a ave que já vivesse na vida selvagem, ou seja a ave que estivesse em ambiente doméstico e que tivesse sido resgatada pelo IRA, a última coisa, ou a única coisa que não poderia ser feita era libertá-la do meio ambiente. É gravíssimo. António Correia, eu também tenho interesse em ir. Há mais amigos do Norte, portanto, temos aqui esta situação relativamente ao almoço. O amigo António é lá de cima, salvo erro da zona do Porto. É isso, amigo António? Se não for, corrija-me, por favor. E o amigo António não tem como se deslocar para aqui, para a zona centro-sul, sozinho. E na eventualidade em que houvesse 3 ou 4 amigos criadores da zona mais a norte de se deslocar para esse almoço, o amigo António viria com essas pessoas e dividiriam despesas entre todos, combustível, portagens, tudo mais, dividiriam essas despesas. Portanto, havendo alguém que queira vir do norte para este evento, para este workshop e para este almoço, falem depois com o amigo António para ele vir depois com quem tem interesse e para haver esta possibilidade de dividir despesas, para também não encarecer aqui muito o que se pretende que seja um dia de diversão, não é? E estarmos aqui juntos um bocadinho.
Sónia Costa, boa tarde a todos. Peço desculpa pela Sofia, ela saiu para mostrar à amiga à rua. Nunca pensei que fosse fazer isto. Ela já se pôs de castigo. Bruno Dias, hoje estou um pouco triste. A minha melhor canária Gloucester morreu com quistos. Meu amigo, lamento imenso. É a vida de um criador. Por vezes é que estas situações ocorram e a situação dos quistos normalmente ocorre mais no decorrer da muda da pena. Se a ave já tiver uma predisposição para ganhar quistos, na muda da pena, ou seja, caindo as penas velhas e nascendo as penas novas, muitas vezes há penas que não conseguem romper a epiderme para virem cá para fora e começam-se a formar os quistos. E a ave, se ficar cheia de quistos, não consegue voar, não se consegue mexer convenientemente e depois com o calor e tudo mais, e algumas aves acabam por ir à vida. Lamento imenso, amigo. Angler Tuga, há muitos bons criadores inscritos no ICNF que provavelmente aceitariam essas aves apreendidas caso as instituições não tenham capacidade. Sim, sim, é provável e até se calhar existem acordos com alguns criadores que tenham essa disponibilidade juntamente no ICNF, não sei, mas é provável que sim. Agora esta atitude de libertar uma ave, eu fiquei sem palavras, porque lá está. Mesmo que imaginemos até que seria uma situação de salvaguarda da espécie. Imaginemos que a ave tinha sido capturada de um determinado bando da mesma espécie, porque existe uma doença que está a afetar as aves, e a ave tinha sido apanhada para ser vacinada. Ou seja, e depois libertada para voltar ao bando em questão, para criar imunidade naquele bando. Qualquer das formas, não era a forma correta de fazer. Não é apanhar uma ave, dar-lhe uma vacina para ela criar anticorpos e passar depois os anticorpos aos outros. Não tem lógica nenhuma, é que eu não sou capaz. Por muito que eu tento, e eu sei que o IRA faz coisas muito boas, mas por muito que eu tente arranjar aqui uma justificação para aquilo que eu vi no vídeo, eu não sou capaz de arranjar uma justificação plausível. Porque mesmo numa situação destas, essa não era a forma correta. A forma correta seria talvez tentar apanhar o bando todo e não apanhar uma ave e depois libertá-la novamente, porque isso vai totalmente contra a lei. Pior, o IRA recebe formação do ICNF, portanto, junto do ICNF é considerado uma entidade credível para efetuar o tipo de resgates, ou seja, o tipo de ação para a qual foram criados, não é? Que é mesmo assim. E recebem a formação do ICNF para saberem como tratar os animais após cada captura e tudo mais, e saber para onde é que os devem levar. Portanto, eu nem sei se o ICNF sabe que esta situação ocorreu. António Correia, o amigo António Correia de Santa Maria da Feira, ok. Nuno Duarte, ainda por cima com vídeo e tudo, pois o que ainda torna tudo mais grave é que eu nem sei onde é que aqueles agentes tinham a cabeça para deixarem-se filmar a fazerem aquela brincadeira. Muito sinceramente não sou capaz de perceber. Pá, será que a ave ficou presa numa vedação, num sítio qualquer, e eles foram lá, agarraram na ave e voltaram a libertá-la? Não podiam libertá-la. Que formação é que tem aquele agente para estar a libertar aquela ave? Isto que eu não compreendo. Rui Rocha, que tristeza, Bruno. Yuri Carvalho, o que acha é que o IRA faz um bom trabalho em termos de cães e gatos, mas em relação a outras espécies está um bocadinho aquém das expectativas. Nos cavalos, Yuri, tu é que és daqui da zona da Moita, e nós sabemos que infelizmente existem muitos cavalos que são dos ciganos, que os animais estão débeis, são muito maltratados, vêem-se as costelas todas e de quando em vez eles andam aí a agarrar alguns desses cavalos. Penso eu que eles agarram nesses animais e que os levam para um centro de recuperação, para um local próprio, para os animais viverem bem e ficarem saudáveis, voltarem a estar saudáveis e tudo mais. Penso eu, mas já começo a duvidar aqui também um bocadinho relativamente a esta situação. Paulo Palmeiro, sim, eu vi o vídeo, hoje o IRA faz o excelente trabalho em resgatar animais em sofrimento, agora em libertar aves, eles não têm competência para estar a libertar aves e não se sabe se estava anilhado ou não. Pois, lá está, pois não é possível ver no vídeo, realmente não é preciso ver. Não é possível ver. Embora eu pense que isso também seja um pormenor, a ave estando anilhado ou não, não pode, em caso algum, sendo uma espécie invasora, ser libertada. Outra coisa, vamos expor. Um melro que foi encontrado na rua, podia ter sido atacado por um gato e ficou ali
mais assustado e com stress do que propriamente ferido. E terem ligado ao IRA, o IRA chegar lá, agarrar no animal, ou que o animal estivesse preso numa vedação, libertaram o animal da vedação e depois acabaram por o colocar a voar. É uma espécie autóctone, não há problema algum. Agora, um psitacídio, nós não temos psitacídios na nossa fauna. Tudo o que temos são aves invasoras, são aves que já se invadiram e muitas já criaram na natureza, não é? Mas não deixam de ser aves invasoras. Bruno Dias, obrigado pelo apoio, amigo Vítor. António Serrano, boa tarde, Vitória, a todos os criadores. Olá, amigo António, como está? Seja bem-vindo. Paulo Palmeira, sim, estão a criar 2 pesos e 2 medidas. Sem dúvida nenhuma, é a tal situação. Nós aqui temos estas obrigações todas, tanto o Estado português como o ICNF, nos coloca através das federações, não é? Temos que ter licenças veterinárias, temos que ter, quando se vai pedir anilhas, para quem não saiba, mesmo nos canários, os canários não é preciso pagar nada em termos de registros, mas precisamos ter uma licença veterinária. São normalmente os clubes que tratam dessa situação, mas a DGAV, a Direção-Geral de qualquer coisa veterinária, Ambiente Veterinário, Agência Veterinária, uma coisa assim, tem que assinar um documento que nós preenchemos previamente quando solicitamos a requisição das anilhas, que é para depois ser mostrado à Federação, na eventualidade de vir alguém do ICNF ou do Governo, pelo menos eles terem lá um conhecimento mínimo da quantidade de aves que nós temos, que nós reproduzimos, as que morrem, as que nós adquirimos, as que nós cedemos, etc. Portanto, até nos canários isto existe. E depois, deparo-me com um vídeo destes. Epá, andamos aqui a brincar, quer dizer, então é para uns, não é para outros. Não tem lógica nenhuma. Agora, mais uma vez, voltamos aqui à conversa de 3 ou 4 lives atrás. Será que as federações sabem desta situação? E mais, ao saberem o que é que irão fazer, se é que irão fazer alguma coisa, e se o fizerem, será que nós vamos saber ou não? Muito provavelmente vamos voltar àquela conversa do se calhar é melhor não fazer nada, para isto não ser muito empolado e depois não virem os PANs e o ICNF e quem manda, o CEPNA e não sei o que mais, para não cair em cima dos criadores. É a tal política do abafar, do abafanço. O abafanço no meu tempo era jogar ao bugalho. A gente chegava lá com uma daqueles bugalhos grandes que agora está-me a faltar o nome, um abafador, que era mesmo um abafador, e abafava-se os bugalhos. Isso é que é, abafar é isso. Agora, de resto, estas coisas têm que ser postas cá para fora. E não se pode tentar passar aqui uma borracha por cima. Aconteceu, foi uma vez, sem exceção. Não sabemos se foi sem exceção. Por acaso, desta vez, há um vídeo. E se isto for um procedimento comum por parte do IRA? É gravíssimo, meus amigos. Bruno Dias, eu não concordo com isso. À altura das aves do meio ambiente, as aves criadas em cativeiro não sabem procurar alimento e acabam por morrer. É um facto. Rui Rocha, Nuno, tudo bem? Como está o Vandame e os alunos dele? O Vandame é o tal lizardo que luta karaté. Angler Tuga, não percebi a situação do almoço, o que estão a combinar. Pronto, amigo, então a ideia é, no decorrer do próximo mês de agosto, ainda sem data definida, era fazer aqui uma brincadeira. Aqui no meu espaço, eu tenho aqui muito espaço, e então seria fazer aqui um workshop, ou seja, fazer aqui, arranjar aqui uma pessoa ou duas para fazer uma palestra sobre um tema que tenha a ver com aves, como é óbvio. Seja criação, muda da pena, manutenção, preparação para as exposições, qualidade da plumagem. Como sabemos, existem inúmeros temas, graças a Deus, existem inúmeros temas. E então a ideia seria ter aqui 1 ou 2 palestrantes, 1 ou 2 pessoas que viessem palestrar durante 1h30, 2 horas, entre as 10 e as 13 mais ou menos, e depois acabando esse workshop, fazer aqui uma brincadeira, fazer aqui uma almoçarada. É claro que para fazer a almoçarada, todos aqueles que venham vamos ter que despender um valor para pagar esse almoço, que eu não faço a mínima ideia qual é o valor, porque não sei as quantidades de amigos que estão dispostos a vir. Até agora temos aqui 7, existem outros que têm interesse em vir, mas como são de longe estão a ver se conseguem conciliar e juntarem-se 3 ou 4 no mesmo carro e virem por aí abaixo. E eu também, para efetuar este tipo de evento aqui, para convidar alguém para vir aqui palestrar, teríamos que ter aqui no mínimo 15 amigos, ok? Para ser uma coisa como deve ser, para ter uma plateia minimamente apresentável até para a pessoa que venha cá palestrar, sinta orgulho em estar ali a falar, em vez de ser para 5 ou 6 pessoas, estar ali a falar para pelo menos 15 indivíduos,
penso que já é uma plateia minimamente interessante. Yuri Carvalho, eu nunca vi o IRA ou outra instituição a fazer frente à etnia cigana. Nos cavalos é uma vergonha e nos cães ainda pior, e só estou a falar na moita. Para quem não sabe, na moita é uma desgraça, é pela hora da morte, porque existe aqui uma população muito grande de etnia cigana. Não é o problema serem da etnia cigana ou não, não é isso que está em causa, é a forma como tratam os animais. E chegamos a ver cavalos que dão mesmo o aspecto que estão totalmente abandonados. Os animais são ali postos semanas e semanas e semanas e não se vê ninguém a lá ir deixar comida, a lá ir encher um balde com água, ou um recipiente, um bidon, qualquer coisa com água. Os animais chegam a estar com um nível de magreza tal que vê-se a espinha toda do animal. As costelas todas ficam completamente salientes, pá, e dá pena ver aquilo. Por vezes os cavalos soltam-se e à noite andam no meio da estrada, na estrada alcatroada, onde passam os carros. É super perigoso, porque uma pessoa vai à noite descansada, saiu, vem para casa ou vai sair e está sujeito a embater num cavalo em plena estrada, pá, e é uma bandalheira, e os animais é que sofrem no meio disto tudo, não é? Portanto, aqui na moita a situação está muito grave. Rui Rocha, na quinta-feira passada houve uma andorinha que não sei como entrou dentro de uma lata de 20 litros e andava a debater-se para sair. Eu apercebi-me da situação e fui à casa do meu vizinho alertar, e não fez o amigo senão bem. Apanhei a andorinha e devolvi à natureza. Foi o melhor. Esta é outra situação das andorinhas. Infelizmente, eu aqui há uns anos já tive de fazer queixa de uma pessoa que eu via todos os anos a destruir os ninhos. É proibido por lei, meus amigos. Para quem não saiba, não se pode destruir os ninhos de andorinhas. Nem quando elas não estão cá, quando elas vão-se embora, depois das criações, nem quando cá estão, nem quando têm crias, nem quando as crias já estão independentes, não se pode destruir os ninhos das andorinhas. Assim como agora é hábito também ver, quando vão pintar os prédios, o que é que eles fazem? Metem um prego numa ponta do prédio, outro na outra, e depois passam um fio de pesca ali naquela ranhura onde elas normalmente, naqueles beirais, onde elas normalmente aproveitam para fazer aqueles ninhos em barro. E a tua malta da construção civil, a pedido de quem os contrata, metem ali um fiozinho de pesca, e isso vai impossibilitar a construção do ninho por parte das andorinhas. Isso é totalmente proibido. Está na lei, está bem vigente na lei. Se alguém for apanhado, ou seja, a destruir ninhos ou a colocar esse tipo de material, pode levar uma multa e pode dar direito também a pena de prisão se for reincidente. E, no entanto, nós vemos muitas pessoas a fazer isso. E não sei se vocês já repararam, de ano para ano, cada vez vêem-se menos andorinhos. Essa não será provavelmente a única causa, mas será uma das causas, certamente. Portanto, o amigo Rui Rocha fez muito bem. Paulo Palmeiro, sim, uma espécie invasora não se deve libertar para não prejudicar a fauna que existe na nossa natureza. Exatamente. Mário Lemos, boa tarde pessoal. Mesmo o mel em cativeiro não pode ser libertado sem uma preparação feita por profissionais. Aqui em Gaia temos o Parque Biológico que recolhe algumas aves apreendidas. É verdade, sem dúvida nenhuma, amigo Mário. Por exemplo, se tivermos um melro de cativeiro, um pintacilgo de cativeiro, qualquer situação, e que por algum motivo seja apreendido pelo IRA ou pelo CEPNA ou qualquer outra entidade, pelo ICNF, qualquer outra entidade, a ave, estando anilhada e tudo mais, a ave não pode ser posta libertada na vida selvagem. A ave tem que ir para uma instituição, uma organização. Pá, se for uma ave de uma espécie em vias de extinção, provavelmente vão tentar habituar a ave a alimentar-se, vão colocá-las em viveiros enormes, vão fazer com que a ave se habitue a caçar sozinha e tudo mais, e se calhar depois até a libertam para um possível repovoamento, uma coisa que têm feito com os cardinalitos da Venezuela na América do Sul. Isso tem sido feito. Muitas aves de cativeiro, nascidas em cativeiro, foram treinadas, trabalhadas para depois serem libertadas no habitat selvagem para voltar a repovoar os locais onde antigamente existiam em grandes quantidades, e depois, devido à captura ilegal, acabaram praticamente por se extinguir. Mas só se for numa situação dessas. De outra forma, não pode ser libertada, ok? A única forma de um animal ser libertado é, pá, vamos expor uma coruja, bebé que cai do ninho, chama-se o IRA ou qualquer outra instituição, ficam com a ave, tratam da ave até a ave ser independente e depois tentam libertá-la na vida selvagem. Como eu estava a referir, um melro que anda aí na rua e que fique preso
pá, num gradeamento, numa situação qualquer, sei lá, não sei, que vá em direção a uma casa e bata no vidro e fica assim meio inconsciente, se alguém apanhar, entregar ou ir ou a qualquer outra instituição, vão levar para um local para a ave recuperar, assim que vejam que a ave está em condições, uma vez que a ave já é selvagem, libertam-na. Agora, um psitacídio, isso não existe. Não existe em Portugal. Todos os psitacídios que existem na vida selvagem na atualidade são aves que fugiram, ou pelo menos os seus antecessores são aves que fugiram de gaiolas, fugiram de cativeiro. É uma espécie invasora, meus amigos. Yuri Carvalho, os ringnecks e os conures são espécimes em Lisboa, são espécies em Lisboa, já são uma pandemia e em Espanha os criadores estão proibidos de criar. É verdade, sem dúvida nenhuma. Ainda relativamente a isto, para quem não saiba, todas as espécies que por lei são consideradas espécies invasoras nem sequer podem ser criadas em cativeiro. Não é só em Espanha, amigo Yuri. Em Espanha, pelos vistos, eles cumprem com a lei. Agora, o mais engraçado é que os ringnecks em Portugal continental não são considerados uma espécie invasora. Pois é. Se vocês forem pesquisar sites como a Birds Life International e outros sites assim equivalentes, vocês vão ver que os ringnecks em Portugal só são considerados uma espécie invasora na Ilha da Madeira, onde não existem na vida selvagem, ou seja, ainda nunca se invadiram para o estado selvagem. Em Portugal continental, por muito que nós saibamos que é uma espécie invasora, aos olhos da lei não é. E sabem porquê? Porque, como uma espécie invasora automaticamente pela lei é proibida de criar em cativeiro, se considerassem que os ringnecks que andam aí na vida selvagem, que já se invadiram anteriormente das gaiolas, se fossem considerados uma espécie invasora, automaticamente era proibido de criar. E os criadores que criam ringnecks teriam que levar essas aves para instituições, para jardins zoológicos ou o que quer que fosse, e iriam ser proibidos de criar. Pois é, a lei depois dá para ser contornada, não é? Pois. Agora em Espanha estão a fazer aquilo que é o normal. Se é considerado uma espécie invasora, os criadores são proibidos de criar, porque não pode haver o mínimo risco de uma ave dessas se invadir. Portanto, é normal. Paulo Palmeiro, pois não se sabe se já houve outras situações igual a estas que vimos no vídeo, exatamente, ou seja, acaba por ser gravíssima esta situação, porque por acaso esta situação em questão foi filmada, embora o IRA já tenha apagado o vídeo de todas as redes sociais, mas ainda bem que houve pessoas que gravaram logo o vídeo e apesar do mesmo ter desaparecido por parte do IRA, ficou registado por outros criadores que partilharam. Eu também partilhei, como eu estava a dizer, para quem ainda não viu, vayam ao Facebook, à minha página Cantinho dos Pássaros 2006 e vejam a situação gravíssima. Rui Rocha, Vítor, temos de falar, de divulgar para que as situações mudem, porque senão não se sai da cepa torta, não se avança nem evolui. Eu também tenho essa forma de pensar, meus amigos. Eu não sou muito apologista do vamos ficar caladinhos, quanto mais fala, mais piora. Não. Isso é conversa do outro senhor de outros tempos. Não. Nós temos que falar e temos que expor as situações. Quando existe uma situação, ela tem que ser falada, tem que ser debatida na sociedade portuguesa, neste caso, para se tentar contornar aquilo que quer que possa ser contornável. Mas que não seja para evitar que as situações continuem a ocorrer, que ocorram novamente, não é? Se estivermos calados, estamos a dar razão a um ato ilegal. Porque para todos os efeitos, e por muito que nós se calhar até não gostemos, porque acaba por nos influenciar negativamente com os registros, com as licenças, com as medidas de segurança e tudo mais, mas está na lei. Se está na lei é para todos. Se é para nós, também tem que ser para os outros. Ponto final. Aí não há volta a dar. Ou seja, só os criadores, as leis só existem para os criadores. Até depois, quando são feitos estes atos, as leis já não existem. Não pode ser, meus amigos. Meus amigos, não se esqueçam de, quem ainda não for subscrito no canal, subscreva o canal. Vamos tentar fazer deste canal um canal ao nível dos grandes canais internacionais que a grande maioria de nós também seguimos. De amigos criadores brasileiros, amigos criadores espanhóis, italianos, franceses, ingleses e por aí fora, argentinos e por aí fora. Portanto, subscrevam o canal, meus amigos. Quem ainda não deixou o like, deixem o like no vídeo, é também extremamente importante. Uma grande ajuda também para o canal continuar a ser conhecido
e ser conhecido até por criadores que ainda não saibam da existência do mesmo, é vocês partilharem a existência do canal, as lives que aqui são feitas nas vossas redes sociais. É também extremamente importante e ajuda bastante o canal. E não percam os códigos promocionais que os nossos parceiros comerciais colocam aqui ao vosso dispor. Hoje apresentado aqui o novo parceiro comercial, aqui o amigo Paulo Palmeiro, que costuma estar aqui diariamente nas lives. O Paulo faz logotipos personalizados, portanto quem quiser um logotipo ao seu aviário, ao seu canaril, e que ainda não tenha uma ideia muito concisa, ou que não saiba como fazer, que tenha dificuldades em desenvolver um logotipo, falem com o amigo Paulo, através das redes sociais, no Facebook e tudo mais, falem com ele, ele irá dizer os preços, os valores e tudo mais, isso é algo entre vocês, e no final podem aproveitar aqui o link que se encontrar aqui, o código promocional que se encontrar aqui no segundo link da descrição, para terem direito a 5% de desconto sobre o valor para o Paulo poder fazer um logotipo para vocês. Ok, meus amigos? Relativamente à situação do almoço, pronto, temos aqui 7 amigos, comigo poder-se a contar 8, portanto, epá, se conseguirmos ter aqui mais 7 pessoas que mostrem disponibilidade para vir, é para avançar. Eu gostaria muito, acho que era engraçado nós passarmos aqui um dia juntos, até porque normalmente só nos falamos e só nos conhecemos, grande parte das pessoas só se conhecem através das redes sociais, seja aqui no YouTube, seja no Facebook, no Instagram, etc. E então acho que era uma situação engraçada, para também não estarmos dependentes das posições, porque depois as posições também não nos permitem que consigamos estar todos juntos. Porquê? Porque uns criadores criam canários de cor, outros criam canários de porte, depois dentro dos canários de cor um cria uma cor, outro cria outra cor, dentro dos canários de porte um cria uma raça, outro cria outra raça, portanto acabamos sempre por não nos encontrar em todas as posições, não é? Poderemos encontrar eventualmente 3 ou 4 amigos que aqui estejam, numa exposição, mais 3 ou 4 amigos noutra. E aqui seria um evento mesmo para tentarmos aqui nos reunir, pá, aprendermos um bocadinho, como eu estava a dizer, um workshop, portanto tinha aqui a parte lúdica, não é? E depois a parte prazerosa, que seria aqui um almoço, ou seja, eu tenho aqui espaço com fartura, punham-se aqui umas mesas estendidas, fazia-se aqui uma churrascada, uma coisa qualquer, também não é para ser nada do outro mundo, pá, ter aqui águas, sumos, bebidas, café e a comida, para passarmos aqui uma tarde engraçada, não era almoçarmos e estarmos aqui a falar um bocadinho, pronto, depois no final da tarde cada um ia à sua vida. Acho que era aqui uma situação diferenciada, prazerosa, portanto, só vai depender de vocês. Conseguirmos chegar àquela quantidade, avançamos. Não conseguimos, tudo bem na mesma e pronto, não passou de uma ideia que poderia acontecer. Outra situação ainda, e eu este ano, e graças a Deus, está a correr bem, apesar de eu ter as aves na muda, eu estou aqui já com muitos pedidos de reservas, meus amigos, tanto relativamente aos Gloucesters como relativamente aos London Fancy. Quem tiver interesse em adquirir aves do meu plantel, falem comigo o quanto antes, digam aquilo que querem para ver se eu ainda consigo arranjar. Há aqui algumas cores, algumas mutações, que eu já estou mesmo no limite e estou só aqui a tentar perceber algumas aves que terminem a muda para eu conseguir perceber se as aves serão para ficarem no meu plantel, para o ano que vem, para a altura das criações, ou se as poderei ceder. Portanto, eu estou a aceitar já aqui reservas, já há algum tempo para cá, não se atrasem muito, apesar de eu depois só entregar as aves ali nos finais de setembro e inícios de outubro, não se atrasem muito para fazer a reserva das aves, porque depois chegaremos a setembro, outubro e as escolhas serão menores, não é? A possibilidade de escolha será menor, ok? Portanto, não deixem passar essa oportunidade. É isto, meus amigos. Estamos aqui com 43 minutos de live. Era um bocadinho para falar sobre esta situação. Fiquei totalmente revoltado quando vi aquele vídeo. E pronto, era aqui um bocadinho até para quem ainda não viu o vídeo para verem e para falarem, para divulgarem, porque isto não pode ocorrer. Esta é uma situação que não pode ocorrer. As leis não podem existir apenas para os criadores, ou seja, somos nós, as pessoas que representamos o hobby e que tentamos da melhor forma possível ter tudo dentro da lei. Uma instituição como o IRA, que já começa a ser bastante reconhecida, não pode ter atitudes destas. É gravíssimo aquilo que se mostrou. Seja para o efeito que for, meus amigos, aquilo é uma espécie invasora. É uma espécie que não existe na fauna portuguesa. Logo, é completamente proibido fazer aquilo. Agora imaginem que era eu
fazia um vídeo aqui à entrada do meu canaril a libertar uns canários para a natureza. Vocês têm dúvidas que eu já tinha aqui o CEPNA e o ICNF? Não é? Agora é preciso ver se fazem alguma coisa e se nós ficamos a saber de alguma coisa. Será que as federações vão fazer alguma coisa? Se vão fazer alguma coisa, nós vamos ficar a saber. As federações têm que nos defender, não é? Quem é que tem a obrigação de defender os criadores? São os clubes, por sua vez, são as federações. Isto é uma situação completamente a leste de um criador. Porque aquela pessoa mesmo, vamos supor que aquela pessoa até é um criador, mas estava identificada como um membro do IRA, como uma pessoa que trabalha no IRA. Seja voluntariado ou não, não é isso que está em causa. A pessoa estava ali a representar o IRA e não nos estava a representar a nós criadores. Portanto, a pessoa tem que ser castigada. A pessoa ou a entidade. Ponto final, parágrafo. Agora, não se pode esconder estas situações. Isto tem que ser divulgado. E tem que haver alguma atitude por parte das federações junto de quem manda, neste caso do ICNF, do CEPNA, do Estado português, seja o que for, e tem que se mexer. Porque, ao contrário, nós estávamos lixados. O criador que fizesse aquilo, no dia a seguir, muito provavelmente, tinha lá uma visitazinha inesperada no seu aviário e no seu canaril. Não tenham dúvidas nenhumas disso, meus amigos. Agora deixem-me ver onde é que eu estava, por favor. Deem-me só aqui um compasso. Mário Lemos, eu já vi vários vídeos do IRA a retirar cavalos dos ciganos. Sim, esse é um trabalho bom que eles fazem, embora nós não saibamos para onde é que eles levam depois os cavalos. Esperemos, e todos contamos que sim, que os cavalos vão para sítios onde vão ser vacinados, vão ser hidratados novamente, vão recuperar a sua saúde física, ao fim e ao cabo, não é? Paulo Palmeira, em relação aos cavalos na moita, já vi cavalos a passar dias ao calor e sem água, nem sombra, nem comer. Pronto, o Paulo também é da zona, é de Alhos Vedros, é uma terra ao lado da moita, portanto, de certeza que já se apercebeu também disso. Mário Lemos, eles têm um santuário para cavalos, ok. Eles retiraram muitos cavalos aqui no norte de um criador para consumo humano para a França. Sim, aqui em Portugal, até aqui há 50, 60 anos, ainda era muito habitual irmos a um talho e vermos carne de cavalo para consumo humano. Nós aqui em Portugal comíamos muito, é uma carne muito forte, riquíssima em ferro, em proteína, e uma pessoa comia um bife daqueles ao pequeno almoço e aquilo aguentava a pessoa, mesmo se trabalhasse na construção civil ou trabalhos pesados assim do tipo, aquilo aguentava o organismo da pessoa até à noite. Dá 50 anos, mais ou menos, para cá, começou-se a deixar de fazer isso. Começou-se a deixar de matar cavalos para consumo humano, em Portugal. Mas na França continua, ok? É normal, às vezes, termos, e eu tenho, amigos portugueses que viveram na França durante muitos anos, quando voltam para Portugal, uma das coisas que eles têm é, onde é que eu posso encontrar uns bifes de cavalo, que eu adoro bifes de cavalo. E então lá se vai à procura de um talho que ainda venda bifes de cavalo, mas é muito difícil encontrar hoje em dia. Portanto, sim, é normal que os cavalos mais velhos e tudo mais, se calhar até a malta das ganadarias não, mas esta malta dos cavaleiros, da Tora Marquis e não sei o quê, que se calhar quando os cavalos estão velhos até vendem para matadores para abate para depois enviarem a carne para a França, porque eles lá ainda são os consumidores assíduos da carne de cavalo. Paulo Palmeiro, se te lembras, Vitor, na Câmara da Moita, na beira do telhado, tinha ninhos de adorinhas, retiraram e foram autuados? Sim, 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 e tem que ser. Essa situação da moita, e também existe no Alentejo, salvo erro em Santiago do Cacém, eu não tenho a certeza, meus amigos, mas vocês também podem pesquisar. Aqui há uns anos, o tribunal dessa terra em questão, também tinha, os telhados eram aqueles clássicos, tinham umas beiradas, e era normal as andorinhas terem ali ninhos todos os anos e sobrepunham ninhos sobre ninhos e tudo mais. E o tribunal acabou por mandar alguém lá chegar com umas canas ou o que quer que fosse e destruir alguns ninhos. Houve alguém que estava ligado ao mundo de ornitologia, mas é aquela malta que vai para o campo e tira fotografias e anda com os binóculos a tentar procurar as espécies e não sei o quê, que fez queixa a uma associação defensora dos animais. Essa associação meteu uma causa em tribunal contra o próprio tribunal. O que é que aconteceu? Como o tribunal da comarca daquela zona era aquele próprio tribunal, o processo foi lá parar. Coincidência das coincidências. Como é óbvio,
lá no tribunal acabou por sair a conclusão de que o tribunal poderia fazer aquilo, quando na lei dizia que era proibido. Essa associação agarrou no processo e mandou-o para uma instância superior, que já não era ali, que já era em Évora. Ok? A instância superior, o tribunal já era em Évora. Em Évora, aquele tribunal foi castigado por fazer aquilo. E, enquanto o processo decorria, como é óbvio, eles não podiam destruir o resto dos vinhos que ainda lá estavam. E acabaram por ser considerados culpados, levaram uma multa e ficaram proibidos de alguma vez retirar os ninhos das andorinhas dali. Ainda hoje, quando lá se passa, vê-se a beirada do tribunal carregada de ninhos de andorinha. Portanto, isto, quando existe alguma coisa e nós fazemos queixa, e às vezes até temos o hábito de dizer que neste país nada funciona, neste caso, por acaso, até funcionou em benefício dos animais. Mas é uma situação que o Paulo estava aqui a falar da Câmara. Se alguém tivesse feito queixa, a Câmara nunca poderia ter feito isso. E só o facto de terem sido autuados não é o suficiente. É por isso é que cada vez vemos menos andorinhas aqui em Portugal. É gravíssimo, amigos. Canaril Magalhães, aqui no norte, zona de Espinho, tem um campo de golfe em que tem bastantes ringnecks a habitar naquela zona. Pronto, lá está eles. Eu não sei porquê, mas os ringnecks até têm uma preferência pelas grandes cidades. Não sei se eles se sentem bem com seres humanos à volta, ou de serem uma espécie que até aproveita bastantes restos da alimentação humana e o facto de estarem perto, conseguem ir ao lixo e tudo mais. Mas sim, os ringnecks são uma praga, como nós sabemos. Mesmo aqui no Parque da Moita, existe também um bando de alguns indivíduos que eu costumo vê-los. Eles devem identificar nos eucaliptos, são bastante altos, mas de vez em quando lá vemos eles a passar ali pelo parque. E já há bastantes anos que existe ali um bando de ringnecks. Canaril Magalhães, lives na natureza. Mário Lemos, sabiam que aqui em Gaia uma organização ambiental libertou 3 casais de raposas na zona de Canidelo? Pois, em 3 meses morreram, umas atropeladas, outras mortas por donos de galinheiros da zona. Pois, é normal, é normal. Se estavam muito próximo de locais onde as pessoas vivem, se for numa zona rural onde tem galinhas e tudo mais, as raposas, se não conseguirem caçar, se não houver caças para elas, coelhos e ouriços e outras espécies que elas se alimentam, acabam por ir ao mais fácil, que é às capoeiras, não é? E depois as pessoas revoltadas têm tendência a matá-las. Aqui na minha zona de vez em quando também aparece uma raposa ou outra por aí. Aqui há muitos anos, ainda o meu pai tinha aqui galinhas, e houve uma raposa que durante 2 noites veio aqui apanhar algumas galinhas. Depois fugiu, não sei porquê, nunca mais voltou. Não sei se para além de ter vindo aqui possa ter ido a outro sítio e alguém pegou-lhe um susto, mandou-lhe um tiro ou até matou-a. Mas ainda durante 2 vezes lembro-me do meu pai dizer que só via as penas no chão, sangue, e sempre 2 ou 3 galinhas que desapareceram durante essas 2 visitas. Nuno Duarte, se fosses tu amanhã estavas preso, até poderia não estar preso, porque eu não sou reincidente, graças a Deus nunca tive problemas destes, mas de uma multa certamente não me safaria, e pior ainda, provavelmente ficava sem os pássaros, levavam os pássaros, para depois um gajo do ir a andar a libertá-los. É isto, não é? Não podemos deixar, meus amigos, não podemos deixar estas situações passarem colmos, caírem no esquecimento. Não vou agora estar aqui a dizer para falarmos nisto durante um ano, não, é quando elas acontecem, pá, pelo menos temos que as divulgar. Temos que as tornar conhecidas. Isto até era interessante, era que isto chegasse a uma televisão. Que isto é gravíssimo. Porque se a nós nos obrigam a sermos os maiores cumpridores da lei relativamente a tudo o que tem a ver com a manutenção das nossas aves, epá, não podem vir outras entidades cometer este tipo de atrocidades. Não podem. Até para a nossa defesa. Por isso é que eu digo que se calhar as federações deveriam se mexer para dar também a provar que, epá, espera aí, então os nossos associados cumprem com tudo, nós estamos aqui a cumprir rigorosamente aquilo que a lei determina, e depois vemos outras entidades a cometerem estes atos ilegais. Isto é um ato ilegal. Não pode. Era uma forma de mostrar que nós estamos legais, estamos a cumprir com tudo o que nos é imposto e que estamos também atentos. Estamos atentos. Ao estarmos atentos, estamos a proteger a fauna. E é uma forma também de dizermos, espera aí, nós somos criadores responsáveis. Nós, para além de criarmos para preservar, também controlamos, também somos vigilantes
relativamente à fauna e flora que nós temos. Agora é preciso ver se alguém das federações vai pensar assim, desta forma. Canaril Magalhães, sem dúvida, Nuno Duarte. Mário Lemos, o IRA vai sempre acompanhado pela PSP, eles também falharam. Pois ali no vídeo, por acaso, eu não sei se estava ali algum agente da PSP que não deu para ver, nem nenhum agente da PSP, nem nenhum carro, mas sim, o normal é eles irem com um agente da autoridade, seja PSP ou GNR, consoante a zona onde se desloquem. Qualquer das formas, a PSP e a GNR, se não for a entidade especializada para este tipo de situações, que é o CEPNA, que em princípio deverá ser o CEPNA que os vai acompanhar neste tipo de situações, e esses sim têm informação. Agora, se for um agente normal da PSP ou da GNR, eles não têm informação, não têm conhecimento sobre estas leis. Porque eles não têm informação sobre isto, não é? Eles têm informação de sinistros, automóveis, roubos, assaltos e outras coisas mais, não é? Agora, relativamente a isto, não têm. Agora, os agentes do IRA são formados pelo ICNF, pelo Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, meus amigos. Portanto, eles sabem que não podem fazer aquilo. Ok. Eles são formados pelo ICNF. Portanto, para todos os efeitos, são uma organização legal, considerada legal aos olhos do Estado. Quando uma entidade estatal como o ICNF forma as pessoas que representam aquela entidade, o IRA, eles têm que ter conhecimento que não se pode fazer aquilo. Paulo Palmeira, aqui na Baixa da Banheira há um talho que vende bifes de cavalo. Encontra-se, é difícil. No Montijo também há. É difícil, não são todos. Mas encontra-se, consegue-se ainda encontrar. E é bom, eu por acaso já comi, é bom, é uma carne muito forte, até dizem que se comer aquilo com muita frequência até faz o coração bombar ali muito e até pode dar ali qualquer coisa, uma hipertensão ali a uma pessoa. Parque dos Pássaros, cá no Brasil as autoridades dificilmente são responsabilizadas pela desobediência às leis, a lei é para os mais simples e os mais pobres. Porque depois, com este tipo de situações, se não houver aqui um castigo para este tipo de situações, a ideia com que nós ficamos é esta, é que as leis existem, mas não são cumpridas, ou quando são cumpridas, são para os mais fracos, para os mais oprimidos e para os mais pobres. Mais uma razão para esta situação não ficar assim, no ar. Esta situação tem que ter um desenvolvimento, meus amigos, porque senão a ideia que nós ficamos é isto, este país, as leis existem, mas não funcionam, este país nunca mais vai para a frente, não há castigos, não há penas, não há nada. Não pode, meus amigos, não pode. Nós tentamos fazer tudo por tudo para estarmos legais com um esforço enorme e nós sabemos que está tudo caro. Nós sabemos que, por exemplo, para termos 10 casais de pássaros, o dispêndio mensal que é para conseguir aguentar 10 casalinhos de pássaros com as comidas que nós damos, com os suplementos que nós damos, com as papas que nós damos, com o tempo que nós perdemos, entre aspas, não é perder porque nós temos amor àquilo, mas o tempo que nós despendemos em prol das nossas aves para elas terem as melhores condições possíveis. Nós sabemos que isto está tudo caríssimo e, no entanto, continuamos a criar, independentemente, para além disto, ainda nos irem pedir registros, pedir isto e pedir aquilo, e cenas de segurança e não sei o quê, e nós continuamos a criar, meus amigos. Até aí depois vemos uma situação destas, então ficamos a pensar o quê? Então é para uns, não é para outros. Não pode ser, não pode ser. Rui Rocha, Parque dos Pássaros, aqui em Portugal é igual. Se estas situações depois não têm um desenvolvimento, a sensação que dá é exatamente esta. A lei só funciona para os ricos e para os pobres é só para martelar. Canaril Magalhães, continuação de boa live. Amigos, um forte abraço. Amigo, obrigado por ter estado aqui. Paulo Palmeiro, se ninguém sabe, não se pode fazer podas em altura de criação da fauna, principalmente a partir da primavera. É verdade, é outra situação. E já existem algumas juntas de freguesias e algumas câmaras que já foram autuadas por causa disso, de retardarem muito a altura das podas das árvores nas avenidas, nos parques e tudo mais, e depois muitas vezes vão ninhos que já estão feitos, muitas vezes já com ovos, outras vezes já com filhotes, e acaba por morrer ali os passaritos todos por causa dessa brincadeira. Aqui em Espanha, daqui há 2 ou 3 anos, eu lembro-me de ver um vídeo de um amigo que era criador, um espanhol, e numa cidade qualquer, que eu já não me lembro se era no norte, no centro ou no sul, que filmou
os funcionários lá da Câmara, que eles lá chamam aos presidentes da Câmara alcaides e não sei o quê, aquilo é um bocadinho diferente, mas os funcionários de uma determinada Câmara dessa zona lá do país a podarem as árvores e via-se depois, a pessoa foi lá, deixou eles terminarem o trabalho e depois a pessoa foi lá com o telemóvel e via-se os ninhos com ovos partidos no chão e crias mortas no chão esmigalhadas. Pá, um crime total, meus amigos, um crime total. Portanto, isto não é só aqui, isto de vez em quando acontece, lá está, as pessoas às vezes são leigas. Pá, e agora não há orçamento para pôr combustível, para mandar os tratores e mandar as gruas e não sei o quê para vocês subirem, cortar, para as motosserras não há dinheiro, só daqui a 2 meses. Quando damos por isso daqui a 2 meses é abril, plena época de nidificação da fauna selvagem. E depois vão lá e podam e cortam tudo e vem tudo por aí abaixo. Vêm os ninhos, vêm os ovos, vêm as crias, vem tudo. Ou seja, a espécie naquela zona não vai nidificar o que deveria nidificar naquele ano. No ano seguinte, provavelmente, vai haver menos quantidade daquela espécie na vida selvagem. Estão a danificar completamente a fauna. Vão ver, por pessoas que são leigas na matéria. Não pode ser. Tem que haver queixas, meus amigos. Quando se vê atrocidades deste tipo, tem que haver queixas. Tem que haver multas. Porque se há para nós, também tem que haver para os outros. Se nós tentamos cumprir, os outros também são obrigados a cumprir. Isto é igual para todos. Joaquim Araújo Pires Moreira, boa tarde a todos. Olá, amigo Joaquim, como está? Tudo bem? Mário Lemos, eu coloquei esta semana no grupo do WhatsApp um agapornis domesticado que veio ter comigo, está no grupo, e eu já não o libertei. Está em segurança numa casa que o está a tratar solto. É isso mesmo, amigo, nem vale a pena. Até porque provavelmente esse agaporni, para deixar ser apanhado, provavelmente fugiu de algum lado e se calhar até era um pet, nem era tanto uma ave de criação, ou seja, para reprodução, mas se calhar era mais um pet, porque parecia ser muito mansinho. Quando eu vi lá o vídeo, a ave parecia ser muito mansinho. E então, muito provavelmente, a ave era um pet, ou seja, é um animalzinho de estimação. Aqui há uns anos, a minha mãe, também na moita, aconteceu uma situação dessas. Minha mãe ia às compras, ia na rua e vê um agaporni todo encolhido no chão. A minha mãe foi-se aproximando, ele não fugia, a minha mãe agarrou, ele não a picou, ficou e depois a minha mãe lá o tem. Não tinha anilha, não tinha nada, aquilo provavelmente era um pet que alguém comprou aquelas aves que ainda são bebés, praticamente, ainda para acabar de alimentar à seringa, ou então acabadinhas de serem alimentadas à seringa e têm uma grande proximidade com as pessoas, sentem-se à vontade, e provavelmente fugiu de casa, porque às vezes corta-se as guias, mas depois na altura da muda da pena as guias voltam a crescer, as pessoas são leigas, não percebem nada daquilo, têm um passarinho, mas não percebem nada como é que é esta situação das plumagens e tudo ocorre. Se calhar deixaram uma janelinha aberta, uma coisa qualquer, e os pássaros são curiosos, por muito domesticados que estejam. Há curiosidade. E lá foi ele. E a minha mãe agarrou, levou-o para casa, ainda lá o tem. Aquilo é uma festa, quando ele o ouve chegar e tudo mais, mansinho, deixa-me lá ir com o dedo e tudo, não morde, deixa-se fazer festas. Portanto, isso acontece muito. Nuno Duarte, uma das coisas que mais mata as aves em Portugal é a modernidade de apanhar azeitona com as máquinas durante a noite. Não é só em Portugal, amigo, isto também acontece muito em Espanha. Aliás, essa moda das máquinas à noite veio de Espanha. Infelizmente, é uma situação também, porque os passarinhos estão resguardados à noite, estão protegidos, e muitos passarinhos se estressam, entram em pânico, caem e acabam por morrer, nem conseguem se defender. Outros têm ninhos. Ninhos já não, porque a apanha da azeitona até já é depois da altura da nidificação. Será mais até os passarinhos que estão adormecidos, estão protegidos nas árvores, não é à noite, e depois são sujeitos a esse stress. E muitos deles, uns voam, mesmo os que vão à noite, vão lá para onde? Podem ir contra uma parede, podem ir contra uma árvore, podem ser apanhados por aves como as corujas, os mochos, não é? Que caçam à noite. Portanto, lá está. É a tal situação. E o Estado não devia permitir esse tipo de apanhas. Se calhar é para fugir ao calor, ou não sei o quê. E os outros animais não contam. São as tais situações que nós temos, infelizmente. Mas sim, isso ocorre muito, também foi muito bem referido. Parque dos Pássaros, quem sabe, meu caro Rui Rocha, eles venham a público e reconheçam a sua ignorância sobre o assunto e peçam desculpas. Já seria uma atitude bem aceita por todos e mostraria boas intenções. Sim, embora costuma-se dizer que de boas intenções está o mundo cheio, não é? Porque isto são pessoas que têm informação. Se têm informação, têm a obrigação de saber. Eu, por exemplo, eu ou um amigo,
Se formos contratados, por exemplo, para uma padaria, é para quê? É para fazer pão. Eu não vou lá para, sei lá, para fazer sapatos. Né? No primeiro ou no segundo dia que eu vá lá e apareça um sapato feito em vez de aparecer sem carcaças, eu sou despedido. Ou tenho formação para aprender, ou se não souber, não vou para aquela área porque a minha área é outra. Estas pessoas é a mesma coisa, têm informação. Se têm informação, têm a obrigação de saber que não pode cometer aquela atrocidade. Portanto, de boas intenções está o céu cheio, assim é que se diz, salvo erro. Mário Lemos, já procurei na zona e não encontrei o dono e não tem anilho oficial. Pois é, tal situação ocorre muito. Os pets é moda, as pessoas hoje em dia muitas vezes em vez de terem um cão ou um gato gostam de ter um passarinho. Normalmente bico curvo, uma caturra, um agaporni, principalmente estas duas espécies que acabam por se alimentar com relativa facilidade quando são pequeninas e depois afeiçoam-se muito ao dono. E então as pessoas gostam muito de ter um passarinho assim. Só que as pessoas às vezes esquecem-se, corta-se as guias, né? Corta-se ali uma parte das penas das asas para a ave não conseguir voar muito, mas depois na altura da pena aquelas guias caem e nascem umas novas. O passarinho, se ver uma janela aberta, lá vai ele. É claro que depois está cá fora, não tem como se alimentar, e depois se não houver uma pessoa que o apanhe, como foi aqui o caso do amigo ou da minha mãe aqui há uns anos, muitas vezes podem ser apanhados por gatos muito facilmente, ou por outras aves, corvos e tudo mais, e lá vão eles. Nuno Duarte, verdade, veio de Espanha, veio as máquinas e as oliveiras anãs. Pois, nós vamos ali para o Alentejo e está cheio de campos de oliveiras que pertencem aos espanhóis. Infelizmente, a parte sul do Tejo, por causa ali deste, desenvolveu-se ali o Alqueva e tudo mais, os espanhóis consideraram que havia aqui uma mina. Para já são terras excelentes para o desenvolvimento desta indústria do azeite, não é? Das oliveiras e tudo mais. E os espanhóis então compraram para ali herdades que nunca mais acabou e aquilo são mares e mares de olivais quando vamos ali por aquelas estradas no Alentejo que aquilo é a perder de vista. O Rui Rocha, até o inferno está aqui. Rui Rocha, de boas intenções está um inferno cheio. Pronto, é isso mesmo. É exatamente isso, amigo Rui. Obrigado. Mário Lemos, aqui há um ano atrás, um amigo apanhou um pombo-correio com anilha de Vila do Conde. Coloquei o caso no grupo e foi-me dado o número de telemóvel para ligar. Liguei e em 2 horas a foi recolhida. Pronto, espetacular. Sim, a malta na columbofilia é um bocadinho mais evoluída. A malta na columbofilia tem mais união, tem mais experiência, é um mundo mais desenvolvido do que este da canaricultura e das aves exóticas e tudo mais. É um mundo diferente e embora também haja muitas quesilhas, porque a ganância de ganhar e não sei o que, existe também muitas quesilhas, mas neste tipo de situações são mais desenvoltos. Nós até aqui há uns anos também tínhamos a possibilidade de saber a quem é que pertencia ao stam de um determinado passarinho que nós apanhássemos e que tivesse anilha. Nós pelo stam conseguíamos saber quem é que era o criador, porque as federações tinham na sua página na internet, tinham lá os stams dos criadores que estavam registados nos clubes dessas federações. Entretanto, aqui há uns anos, com a história da proteção de dados e não sei o que, não sei o que mais, isso foi retirado dessas páginas, porque se é para proteção de dados, esses dados não podem estar visíveis. E então, hoje em dia, quando apanhamos um passarinho desses, não queremos ficar com ele, até queremos o devolver ao dono, o passarinho está identificado com uma anilha, tem lá o stam e não sei o que, nós não temos como saber, porque não há nenhum número para o qual possamos ligar e que nos digam, este stam é do criador, o Manel Afonso. Não, há proteção de dados. E então não podemos. Rui Rocha, ditado popular, é isso mesmo. Nuno Duarte, eu sou uma dessas pessoas que prefere aves como pet, mas nunca curtei uma pena a qualquer uma das que tenho ou tive. Sim, tu começaste assim, né? Com o teu lizardezinho, que nunca te larga. Aliás, eu conheço-te contigo a fazeres esses vídeos e essas fotos do passarinho andar sempre contigo. Foi quando as primeiras vezes que nós trocámos até palavras, foi quando eu vi esse tipo de situação, não é? Que ainda o tens, não é? Que é o tal Van Damme, não é? Que é o que anda à solta. Parque dos Pássaros, boa, caro Rui Santos Costa. Pois é, tal situação, não é? Boas intenções, está o inferno cheio. António Correia, aqui na minha zona também vejo pessoas a podar as árvores, cortar silvas em plena primavera, lá são os ninhos de mel e outros. Pronto, é um facto e é um crime ambiental, queiramos ou não. Façam uns meses antes, até porque são pessoas que normalmente já vivem numa zona rural, até têm conhecimento, nem é preciso serem criadores, a malta do campo.
sabe perfeitamente quando é que começam as épocas de nidificação, seja de que espécie for que exista na vida, na natureza. E eles sabem perfeitamente. Epá, é uma questão de bom senso. Eu aqui é raro, não é raro à noite, mas é raro o mês em que não me aparece aqui um ouriço ou dois. Eu às vezes estou ali em cima em casa e ouço aqui o meu cão aqui em baixo a ladrar muito. Eu, ei, espera aí, cá aqui qualquer coisa. Ele normalmente só ladra ou quando vê pessoas estranhas, ou quando vê gatos, ou uma cobra que possa passar por aí, ou ouriços. Venho aqui abaixo e acabo sempre por ver um ouriço que está ali encostado à parede, com medo dele, ou qualquer coisa assim, agarro nele, levo-o aí para uma zona mais abrangente, lá vai ele à vida dele. Pá, não custa nada, não custa nada. Os animais não têm culpa de existirem, não é? Nuno Duarte, Rui Rocha, desculpa que nem respondi. O Van Damme está em fase de repouso. Está a estagiar. Mário Lemos, Vera de Coimbra, o Pombo. Ok, amigo. E pronto, meus amigos, era um bocadinho por aqui. Estamos aqui com 1 hora e 10 minutos de live. Pá, penso que era uma situação para falarmos aqui. António Correia deviam fazer as podas e limpeza das silvas antes da primavera, é um facto. Nuno Duarte é esse mesmo Lizard e não queria a mão. Costumo brincar, mas que não deixa de ser a realidade. Foi ele que nos escolheu. É verdade, e tu tens vídeos bem engraçados com ele sempre atrás de ti. Vamos ficar por aqui, meus amigos. Mais uma vez, para quem ainda não tenha subscrito o canal, subscrevam. Hoje era para ser uma live tema livre, para estarmos aqui a falar um bocadinho sobre as situações. Mas fiquei chocado com aquele vídeo, não pude acreditar. Só ouvi há bocadinho, à meia da tarde. Postei logo também em várias redes sociais, porque isto não pode ser deixado de cair no esquecimento. É uma coisa grave demais, tendo em conta aquilo que nós fazemos, tanto na preservação das espécies, como em cumprir as regras que nos impõem, porque são regras que nós não gostamos de cumprir, mas como queremos estar dentro da legalidade, fazemos o cumprimento integral dessas regras, e não pode vir uma entidade destas que já tem algum respeito na sociedade portuguesa fazer uma atitude daquelas, tomar uma atitude daquelas, ok? Temos que deixar esta situação aqui para partilhar, dar a conhecer, para ver se as entidades superiores conseguem de alguma forma aqui fazer algo relativamente a esta situação. Não vos chatei mais, meus amigos. Amanhã cá estaremos novamente, teremos uma nova live. Deixem só ver aqui os últimos comentários. Sabem que eu não gosto de me ir embora com comentários aqui. Paulo Palmeira, abraço, amigo Vitória e amigos criadores. Abraço para todos. Até amanhã, amigo Paulo, e obrigado. Rui Rocha, um abraço para todos, muito obrigado. Um forte abraço, amigo Rui. Nuno Duarte, obrigado a todos e até amanhã. Um abraço, Nuno. António Correia, abraço a todos. Um abraço, amigo António Parque dos Pássaros. Até à próxima. Um forte abraço, amigo. Deixem o vosso like, não se esqueçam. Se quiserem rever novamente a live, ela vai ser depois colocada lá no canal, fica disponível. Podem lá deixar comentários. A dinâmica pode sempre manter, ok, meus amigos? Não desistam de criar, pois criar é preservar. Um forte abraço a todos. Até amanhã. Só aqui o comentário do amigo Mário Lemos. Uma boa semana para todos. Vou colocar mais uma foto do Agapornis. Vai ter comigo. Um abraço, amigo, tá? Fiquem bem, meus amigos.